Com essa melodia e com este alto astral, nós damos início ao Itália Viva, programa que nos conecta com a cultura, com a arte, com a intensidade de viver dos italianos e também sempre traz uma história inspiradora. No programa de hoje, nós vamos fazer uma maratona, conhecer as 20 regiões da Itália e hoje, exatamente no dia de hoje, nós vamos à região do Lásio, onde fica Roma, a cidade eterna. E também teremos a presença da sacerdotisa do amor, Alessandra Oliveira, que nos trará previsões para 2025. Itália Viva está no ar, em seguidinha dos nossos vibrantes comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Então, preparados para embarcar nesta viagem e conhecer as 20 regiões da Itália? Ellen, com toda a tua expertise em viagens, em consultoria, vai nos dizer que a região do Lácio, onde fica Roma, é lindíssima, né? E quais são as atrações que o nosso público, com certeza, vai se sentir estimulado? Estimulado, inclusive, a viajar na Itália, certo, Ellen? Exatamente. Que é a viagem dos sonhos de muita gente. E nessa região do Lásio, que a Cris comenta, fica a cidade de Roma, né? Ou seja, todos os caminhos levam a Roma. Roma continua sendo a cidade eterna, Ellen? Com certeza. Boa noite, Cris. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Roma sempre foi e sempre será a cidade eterna. Vem desde os primórdios, que na antiguidade diziam que Roma sobreviveria a tudo e a todos. De fato, né? E como de fato, além de carregar toda a cultura, história que ela carrega até hoje, né? É um museu, né, Elinha? A gente pode dizer que Roma é o maior museu de arte a céu aberto? Com certeza. Porque não é só... Quando fala em arte, muitas pessoas imaginam só as esculturas, mas não. A cidade em si é uma arte pura. Tem a Fontana di Trevi, que é arte, tem a arquitetura, o Coliseu, o Panteão, o Fórum Romano, entre outras infinidades, que são atrativos assim, que não tem como não ir conhecer. Não são poucos atrativos, né? Porque Não. 70% do conteúdo cultural reconhecido pela Unesco, ou seja, prédios que são parte do patrimônio histórico, estatuários que são parte do patrimônio histórico, 70% dessas obras de arte estão na Itália. E Roma é um dos melhores exemplos, como a Cris já falou, é um verdadeiro museu ao ar livre. O que se destaca nesse passeio por Roma? São infinidades. Na parte a céu aberto, assim, tem vários jardins, como os jardins da Vila Borghese, tem os lagos, o de Braccaccio, o lago de Bolsena, são vistas maravilhosas. O Coliseu ainda é um dos destinos imperdíveis de Roma? Com certeza, com certeza. Que sensação as pessoas te passam, Ellen, quando visitam o Coliseu? Elas ficam maravilhadas
porque uma coisa a gente vê nos livros de história, Ou nos filmes ou Gladiador. nos filmes, ali a gente sente a história. É essa sensação que as pessoas me passam, meus clientes me passam. Aliás, o Gladiador 2 está estreando aí nessa semana e é um dos filmes vai ser um dos filmes mais vistos da temporada. Já estreou até, Já né? estreou, E inclusive. interessante que ele, Ellen e Lu, ele atinge pessoas de todas as idades, inclusive os adolescentes estão curtindo assistir o Gladiador 2. Como atrai o público jovem. Mas você sabe que Roma tem um outro ingrediente turístico que é a religiosidade. Ou seja, além de o Vaticano ser em Roma a sede da maior igreja do mundo, que é a Igreja Católica, além do Vaticano ter a sua sede em Roma, nós temos também a Abadia de Monte Cassino e a Abadia de Casamari. São destinos imperdíveis, é isso? Sim, pela riqueza cultural e histórica, pelos valores que tem. A Abadia de Monte Cassino foi a primeira casa da Ordem Beneditina. Uhum. Então, ela passou por muitas situações. Ela foi invadida, foi saqueada, foi destruída por guerras, foi reconstruída. E ainda hoje ela guarda seus tesouros e cultura. Então é um lugar muito bonito, é uma construção que fica numa colina rochosa, mais ou menos 130 quilômetros de Roma, sudeste, e é muito interessante. E a Casamari já é uma outra vertente. A Abadia de Casamari é conhecida como a Casa de Mário, que foi um general romano. Sim. Né? Então, também rica em cultura, a arquitetura é muito bonita. Então, é uma obra de arte viva, digamos assim. Certo. Bom, Ellen, como é que nós vamos fazer agora? Por favor. Por favor, como é que nós vamos fazer agora? Eu estou muito curioso sobre a tua opinião pessoal. Para ti, qual é o teu destino mais marcante na cidade de Roma? Olha, reunindo tudo isso, é que a cidade em si ela é muito convidativa. Então, são lugares maravilhosos para ir. Não, é difícil escolher um ponto. Qual é o teu ponto? A Fontana de Trevi, a Pietà, é o Coliseu? Olha, um sonho meu, que eu vou conseguir mais adiante, é conhecer a Fontana de Trevi por todo o romantismo que envolve ela. Que é um lugar belíssimo, né, com uma história bonita, e as crenças de todos sobre a fonte, a fontana, realmente instigam a vontade de conhecê-la. Sabe que quem tem o sonho tem o poder. Se o teu sonho é ir à Fontana de Trevi, eu estou só aguardando para ver no teu Facebook, quando tu fizer aquela selfie bem bonita lá na Fontana de Trevi, Cris. É maravilhoso. E além de Roma, Ellen, que outros lugares tu recomenda? Bom, a Itália, de uma forma geral... Falando da região de Lácio, né? Na região de Lácio, são inúmeros lugares ali. As pessoas costumam ir a Roma e procurar as cidades próximas, que têm os atrativos. Tipo? Lá na agência, muitas pessoas procuram mais o sul da Itália. O sul da Itália. Isso, a Costa Amalfitana. Lindíssima. Que é maravilhosa. Bom, mas agora tá um pouco. Agora é frio lá, não é? Tá. As temperaturas, por ser mais ao sul, elas são mais amenas do que da região do Lácio para cima. Sim. Né? Então, o inverno ele não é tão rigoroso quanto as demais regiões. Mas não dá para entrar na água nessa época do ano, será? Eu acredito que não. Um pouquinho frio. Eu não recomendaria. Só se tu for da linha do Putin, que toma banhos gelados. Ellen, me diz uma coisa, para que as pessoas possam, de fato, começar a efetivar a sua viagem. Quais são os preparativos para quem busca viajar com a família em 2025? Primeiramente, um planejamento. Quais são os lugares que gostariam de conhecer,
né? Quais os interesses da viagem, Sim. se tem algum foco específico, alguma região específica, ou quer fazer algo para conhecer mais lugares. A partir disso daí, definir um período, né? A partir do Planejar é fundamental? Com certeza. Inclusive em termos de o que se desembolsa para fazer uma viagem? Com toda certeza. Vem cá, e essa é a pergunta que não quer calar, né, Cris? Lembrando sempre que se você está gostando desse conteúdo, vai lá no nosso canal do YouTube e clica no sininho. Assim você vai receber a notificação de outros conteúdos do Itália Viva. E se inscreva no nosso canal. Mas a pergunta que não quer calar. Vamos a Afinal ela. de contas, o ticket. Quanto eu tenho que desembolsar para, por exemplo, ir eu, a esposa, um filho? Quanto um casal com um filho desembolsa para fazer um passeio por Roma e pela Itália? Olha, esses valores, fica difícil de especificar um valor, Sim. porque hoje em dia as passagens aéreas variam muito os valores, hotelaria também, depende muito do interesse. Mas a pessoa consegue se planejar, organizar uma viagem. Uma viagem de 2 semanas. Um custo mais ou menos aproximado, né? De uns 1.500 euros por pessoa. Por dia ou por toda a viagem? Não, o pacote de viagem. 1.500 euros. Por pessoa, que seria passagem aérea, hotel. Isto, a partir desse valor, consegue-se ter um pacote. Claro que tudo vai depender. Sim. A localização do hotel, o tipo de hotel. Mas já dá para ter uma passagem ideia. Olha, agora, se a moeda estrangeira, Cris, continuar nessa ascensão, é melhor você começar a adquirir logo a sua passagem. Já ir comprando os euros e deixando de lado. Mas de lado você não vai deixar os nossos comerciais, porque em seguidinha nós vamos ter uma previsão de 2025. Ellen, muitíssimo obrigada e volte sempre nos trazendo notícias para quem quer viajar à Itália. Em seguidinha, depois dos comerciais, a deusa Vênus aqui no Itália Viva. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Itália Viva de volta e eu tenho certeza da sua curiosidade sobre 2025. O que nos trará um novo ano? E conosco, atendendo ao nosso convite gentilmente, a sacerdotisa do amor, Alessandra Oliveira. Muito boa noite, seja bem-vinda novamente à sua casa. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu vou abrir com as perguntas. O Lu está Estou que assim, não se aguenta. não está me muito aguento curioso. de curiosidade. Eu vou contar uma coisa para você. Nós estávamos fazendo a troca dos convidados e o Lu já estava perguntando, sacerdotisa, como? Ele está absolutamente... Mas eu acredito que não seja o único a querer saber as previsões de 2025, porque 2024 foi um ano relativamente difícil, ainda mais para nós que moramos aqui no sul do Brasil, onde nós vivemos um ano de intensa movimentação no campo do meio ambiente, a enchente, muitas pessoas foram vítimas, perderam não só suas casas, mas perderam pessoas, membros da família. Foi um ano difícil. 2025, Alessandra, eu preciso que você seja muito honesta com a gente. Nós vamos ter um ano com perspectivas melhores ou piores? Então, se nós olharmos pela astrologia medieval,
Nós estamos hoje vivendo um ciclo saturnino que fala de um momento de trazer para a nossa vida a responsabilidade e trazer para nós a seriedade, a maturidade. Está na hora da humanidade de crescer, ser madura, séria e assumir a responsabilidade sobre as suas escolhas e sobre a sua vida, né? 2020. Saturnino é do planeta Saturno, é isso? Planeta Saturno. Esse vai ser o planeta que vai dominar o cenário astrológico. A gente está sobre um grande ciclo de Saturno de 36 anos e ele está atrás da gente. Essa grande transição planetária que a gente vive hoje, ela tem a ver com a maturidade e evolução da humanidade em geral. Saturno é aquele planeta que tem os anéis. Isso, porque os anéis, né? Os anéis nos ensinam o conter, os limites. Sim. Então, nós, seres humanos, precisamos entender quais são os nossos limites, inclusive com o meio ambiente. Perfeito. Olha só. Deixa eu te fazer, já que o Luciano está Eu tô acelerado, acelerado saber, hoje. mas o que vem a ser uma astrologia medieval? A astrologia medieval é onde tudo começou lá, os sumérios. E a astrologia ela é muito, muito, muito antiga. Ela ajudava na agricultura, os grandes reis, os grandes imperadores faziam os seus ataques. Os seus ataques, eu vou atacar, vamos às guerras decididas através disso. Hoje, a gente usa uma astrologia, que eu trabalho já há mais de 8 anos, como astrologia que a gente direciona a pessoa na vida para que ela escolha as suas melhores guerras, né? As suas melhores... Perfeito. Aonde você quer instaurar. Onde quer chegar? Isso. A astrologia medieval, ela trabalha com os 7 planetas. Aqueles que eram ainda visíveis a olho nu. Vamos lá. Quais são os 7 planetas? Dentro da astrologia. Dentro da astrologia. Lua é um planeta dentro da Lua astrologia. É um planeta dentro da... Muito Isso. bem. Os 7 planetas a gente vai olhar, né? Lua, Sol... Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Astrologia medieval. Muito bem. A gente inclui na astrologia contemporânea... Todos eles vistos a olho nu no nosso celeste. Isso. Todos eles são visíveis a olho nu. E agora o que a gente está vendo? Você acompanha isso? Sim. Todos os dias a gente está sempre olhando. No Instagram estou postando sempre as previsões da semana. Aliás, qual é o teu Instagram? Alessandra, mentora espiritual. Muito bem. E lá vou ter dicas astrológicas. Sim, no Stories sempre. Você vai ter que voltar mais vezes aqui para nos falar disso. Eu estou curiosa. Tu disseste, então, que 2025 sim será um ano mais generoso ou não? Vamos lá. O ano novo astrológico, ele termina em março. Então, a gente tem ainda janeiro e fevereiro sobre essa egrégora, sobre esse peso saturnino de responsabilidade. Então, a gente está chamando aqui a humanidade, as pessoas, para assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Cresça. Deixa de ser criança. Assuma a sua responsabilidade sobre os suas finanças, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos. Lição aprendida, e quem aprendeu bem a lição, 2024 vai ter um ano de crescimento e expansão. 2025, a partir de março. O que acontece? De crescimento espiritual. Espiritual, material, afetivo, em todos os âmbitos. Financeiro. Isso, financeiro. Desde que você tenha aprendido a lição em 2024. Mas então nós temos em janeiro e fevereiro para elaborar o aprendizado. São 60 dias. Exatamente. Não dá para perder tempo, Luciano. Não pode se perder o tempo. Aliás, o tempo é sagrado. O tempo é considerado um elemento sagrado também. Com certeza. E vamos lembrar que o tempo, Cronos, o senhor do tempo, é Saturno. Olha que interessante. E justamente o planeta sobre o qual a égide sobre a qual nós estamos nesse momento. Exatamente. E em março, a partir de março de 2025, o que nós podemos esperar? Temos um momento de começo de expansão e de transição entre outros planetas que começam a fazer essa movimentação em 2025 e 26. A gente tem 2 anos de muitas transições e mudanças climáticas, sim. Não estejam prevenidos, estejam organizados, estejam responsáveis, porque a vida vai mexer, vai chacoalhar com a vida de muitas pessoas. A gente fala de um grande despertar espiritual, não só o espiritual de encontrar uma religião, uma fé, mas de encontrar o seu poder pessoal, de se encontrar, para que você consiga fluir na vida, para que você consiga realmente vibrar numa outra frequência. Então, outros planetas, Saturno vai ingressar ao longo de 2025 em Áries, chamando a autorresponsabilidade. E Netuno
vai também ingressar, são 2 movimentos A importantes. constelação, ou seja, Saturno estará na constelação de Áries. Exatamente. Isso que influencia é o para guerreiro. quem é ariano? Eu sou ariano, Com por certeza, exemplo. certamente. Então isso vai influenciar o meu signo? Com certeza. Com certeza. De Porque que provavelmente maneiras? ele vai passar em cima do teu sol, que é a nossa verdadeira essência. Então ele vai te exigir que você seja mais responsável, mais maduro, que traga a seriedade e entenda quais são os seus limites. Qual é o signo de Cris Forte? Touro, eu sou uma taurina. Ah, pois então, logo depois de Áries. E como é que fica para os taurinos? Então, taurinos já passaram por um grande período aí nos últimos 7 anos de muitas mudanças e transformações. Porque Urano, que é o planeta das transformações e das mudanças, transitou por ali. E ele vai dar uma folga, tirando o chão e a estabilidade, né? Ele vai trazer para os taurinos, ele vai dar uma folga, ele vai entrar em Gêmeos, que é o próximo movimento, que é a outra mudança significativa de 2025, abrindo a tecnologia e começar uma grande revolução tecnológica e na comunicação, porque Gêmeos é da comunicação. Gêmeos é da comunicação, Não, que é a nossa profissão. Mais Exatamente. mudanças tecnológicas? Certamente. Vai ganhar, a gente já está com Plutão em Aquário, que deu um impulso na inteligência artificial e tudo mais. 20 anos de Plutão em Aquário, saltos tecnológicos e Urano mexendo na educação, mexendo nas estruturas de educação e de comunicação. Então, aguardem que nos nossos próximos 7 anos teremos mudanças ainda maiores na forma de nos comunicarmos. Não sei o quê, nem como, mas que vai mexer, vai. Olha que Luciano interessante. Medina. Eu estou assim, eu estou mesmerizado, estou impressionado com o conhecimento astrológico de Alessandra Oliveira. E bom, temos Áries, temos Touro. Qual é o próximo signo? Gêmeos. Gêmeos. E para Gêmeos? Bom, você já falou de Gêmeos. Os geminianos vão começar a se despertar Urano essa em mudança, Gêmeos. né? Essa nova forma de ser. Assim, se a gente for olhar, é muito importante que você faça o seu mapa natal. Ah, pois então. Porque É pessoal. É pessoal. Por quê? Porque não é só o signo solar. O Sol vai determinar um ponto na tua transformação. Mas tem muitas outras coisas. Tem a própria deusa Vênus, que são os nossos desejos, quem nós somos, a nossa abundância, a nossa prosperidade. Tem a nossa forma de se comunicar, Mercúrio. A gente precisa olhar como cada planeta do teu mapa natal, que é a foto do céu, no momento do teu nascimento, específico para cada um. Alessandra, tu falaste no mapa natal, mas na prática, italiano, né? Nós aqui sempre queremos ver os resultados práticos. O que esse mapa natal vai interferir no dia a dia das pessoas? Então, normalmente a gente faz um planejamento. Tem 2 formas de tu trabalhar com o mapa natal. Uma é o autoconhecimento, é despertar as tuas potências, entender a tua capacidade que está ali, porque no mapa está registrado as nossas potências e as nossas fragilidades. E aí ali a gente vai trabalhando, despertando, principalmente com as técnicas terapêuticas e a própria energia do sagrado, para te viver a sua melhor versão. E a outra parte, que é muito usada no final do ano agora, e eu atendo muita gente em dezembro e janeiro, para fazer planejamento estratégico para o próximo ano. Planejamento estratégico a partir do mapa de nascimento. Sim. Cris e Alessandra, só uma coisa, eu estou adorando o conteúdo desse programa. Esse programa está vibrante, tem uma energia que está vibrando. Se você também está sentindo essa energia vibrante, vai lá no nosso canal, se inscreva no canal do programa Itália Viva. Você também pode clicar no sininho de notificações para receber as nossas novidades. E lembrando que este programa, Alessandra e Cris, ele sempre acontece com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com o apoio da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul e com o apoio de Casa de Escriba. Casa de Escriba ajuda você a escrever seu livro. E quem escreve livros tem mais notoriedade na sua área de expertise. Sabe que o mundo trata melhor quem escreve livros. Com certeza. Alessandra, se nós pudéssemos resumir o ano de 2025 para todos os signos, o que poderia ser dito? Colheita daquilo que a gente começou a plantar em 2024. Responsabilidade, maturidade e crescimento. Quem tem planejamento, quem tem organização, quem
quem enxerga além, e vamos falar que 2025 também é o ano dos corajosos, né? Porque Áries vai estar muito forte no céu. Quem tem esse olhar de coragem, de atitude, planejamento e ordem, vai prosperar e vai crescer. Quem tá no caos, vai piorar o caos. Olha só, ela não perdoa. Quem está no caos vai piorar no caos. Ou seja, organize-se, planeje. Isso, sabe que só quem se planeja e se organiza, quem tem sonhos. E quem tem sonho tem o poder. Isso é verdade? Com certeza. Sonhos, Netuno fala de sonhos, e é como se a gente, Netuno entrando em Áries, dizendo, volte a sonhar. Traga de volta os seus sonhos. Quais são os sonhos de hoje? Talvez não sejam mais os sonhos de quando você era jovem. E agora talvez você precise realinhar os seus sonhos. E 2025... Realinhar os sonhos? seus sonhos. Que interessante. Como é que eu faço esse realinhamento de sonhos? Volta a te sentir. Para e larga um pouco as telas, a tecnologia e volta para dentro de ti. Olha, é simplesmente sensacional. E eu volto a insistir. Nós temos 2 meses... aliás, um pouquinho mais de 2 meses, 70 dias para você fazer o que disse a nossa sacerdotisa, a nossa terapeuta espiritual. Alinhe os seus sonhos, busque lá dentro do seu ser, né? Alessandra, o que te faz feliz para que 2025 venha com essas cores vibrantes, chanceladas na coragem e no conhecimento. Muito bem. E sempre lembrando que o nosso programa acontece com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com o apoio da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul e com o apoio de Casa de Escriba. E com isso, eu vou ter que encerrar esse programa. Que pena, tá tão gostoso, tá, né? Muito bom. Eu já fiz um monte de anotações aqui que eu vou colocar em prática. Então, não perca o nosso próximo episódio do programa Itália Viva! Muito boa noite, excelente semana para todos.